Salve, salve, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do Vascão. O Vasco segue ainda monitorando o mercado em busca de reforços agora no meio do ano. A gente falou mais cedo do Balbuena, tivemos uma grande atualização aí quanto aos salários desse jogador, quanto que ele pediu ao Vasco de salários para fechar com o nosso clube. Vamos falar também aqui de um atacante paraguaio, pode parar no Vasco. Também vamos falar aqui da situação envolvendo jogadores que podem assinar um pré-contrato com outros clubes e deixar o nosso clube agora no meio do ano, e também outras situações de jogadores que podem sair do Vasco. Fique até o final, muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho das notificações aí pra você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Valeu, galera que tá sempre se inscrevendo aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco tem vários jogadores aí no seu elenco que estão emprestados e também jogadores que têm um contrato se encerrando no fim desse ano. Inclusive, 3 jogadores do elenco do Vasco, agora no mês de julho, já podem assinar um pré-contrato com outras equipes, tanto aqui do futebol brasileiro, do futebol europeu ou em qualquer time aí do mundo, né? São eles aí, o lateral direito, Gabriel Dias, que voltou recentemente de lesão, já está treinando normalmente com o elenco do Vasco, jogador que não vem jogando desde a Série B do ano passado, né? Teve uma gravíssima lesão, precisou fazer cirurgia, já está recuperado, está à disposição do Maurício Barbieri, mas ele sequer vem sendo relacionado para as partidas, né? O jogador tem contrato com o Vasco até dezembro, porém, a partir do dia 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe aí do Brasil. Acredito que o Gabriel Dias deve ser um dos jogadores que deverá deixar o Vasco agora no meio do ano, já que muito possivelmente não será utilizado pela comissão técnica do Maurício Barbieri. E, além do mais, é um jogador que veio para jogar a Série B, né? E não a Série A do Campeonato Brasileiro. Com certeza é um jogador que não tem que fazer parte dos planos do Vasco, né? Já está recuperado da lesão, mas eu acho que chegou o momento sim do Vasco negociar o Gabriel Dias. Outro jogador que ressurgiu no Vasco na última partida contra o Internacional, que também vive a situação muito semelhante à do Gabriel Dias, tem contrato se encerrando aí em dezembro, que vem jogando de zagueiro, o Zé Gabriel. O jogador também pode sair do Vasco agora no meio do ano, pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Eu acho que a situação do Zé Gabriel é um pouco mais difícil, já que o Maurício Barbieri está utilizando o jogador no time titular, né? Muito possivelmente ele será titular no jogo aí contra o Goiás no dia 22, jogando de zagueiro, né? Já que o Manuel Capasso teve aquela lesão, e o Vasco não terá também o Robson Bambu, que tomou o 3º cartão amarelo, e o Miranda foi muito mal no clássico contra o Flamengo, e o Zé Gabriel teria agradado ao Maurício Barbieri jogando de zagueiro na partida contra o Internacional. E o outro jogador que pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe aí no meio do ano é o Alex Teixeira. Alex Teixeira, que chegou com uma grande expectativa ano passado, teve festa na apresentação do jogador, foi um retorno que o torcedor queria muito, né? Muitos anos o torcedor clamando, pedindo a contratação do Alex Teixeira. Porém, ele veio para o Vasco ano passado, jogou muito pouco, fez pouquíssima coisa em campo, né? O único jogo interessante do Alex Teixeira que ele fez algo de relevante mesmo foi naquela partida contra o Operário, jogando na Série B, que ele fez, se não me engano, 2 gols, os gols da virada do Vasco naquele jogo, um jogo determinante, para ajudar o Vasco também a subir para a primeira divisão. Se o Vasco tivesse perdido aquele jogo naquele dia, não teria subido para a primeira divisão, porque teria faltado pontos para o Vasco aí conquistar o acesso, né? E graças ao Alex Teixeira, o Vasco conseguiu virar aquela partida contra o Operário, mas foi muito pouco pela grande expectativa que o torcedor tinha em torno do jogador, né? O ano passado foi um ano terrível para o jogador, começou esse ano, ele fez uma boa pré-temporada, começou bem no Campeonato Carioca, voando, né? Fazendo gol em clássico, parecia que, enfim, seria o ano do Alex Teixeira. Porém, aí chegou o Campeonato Brasileiro e o futebol do jogador desapareceu totalmente, despencou, voltou a ser o Alex Teixeira da Série B do ano passado, está muito mal com a camisa do Vasco, não contribui no ataque, ele não tem força para criar alguma jogada para o Vasco, né? Não consegue mais fazer gols como estava fazendo no Campeonato Carioca. Logicamente, o sarrafo subiu bastante das equipes aí no Campeonato Brasileiro e com certeza o Alex Teixeira sentiu aí e não está jogando o mesmo nível que ele apresentou no início da temporada. Vale ressaltar que ele tem 33 anos, com certeza teria muita lenha para queimar, já que é um jogador que não teve um histórico tão grande assim de lesões, e na minha opinião, o Alex Teixeira está muito abaixo, e se chegasse uma proposta agora no meio do ano, poderia sim tranquilamente vender o jogador assinar o pré-contrato com qualquer outra equipe, porque o Vasco poderia trazer um jogador muito mais qualificado, um jogador que poderia contribuir mais para a equipe do que o Alex Teixeira. Todo respeito ao jogador, um jogador que chegou com status de ídolo, porém não se firmou, não mostrou uma
uma liderança que a gente esperava do atleta, que ele seria a grande referência do Vasco na Série B, que acabou sendo o Nenê o ano passado, né? O Vasco dependia mais do Nenê do que, obviamente, do Alex Teixeira, e nesse ano o jogador está muito mal e, na minha opinião, pode sair do Vasco se chegar a proposta. O Vasco também vive outros dilemas, né? Que são jogadores que estão emprestados até o final dessa temporada, casos como o Carabarral, jogador do Santos, o goleiro Ivan, que pertence ao Corinthians. Paulo Brax, naquela entrevista meses atrás, lá no canal Atenção Vascaínos, confirmou que pode sim existir uma possibilidade do Vasco comprar o Ivan. Vamos aguardar até o fim do contrato dele, se o Vasco vai comprar o jogador junto ao Corinthians. Quem também está emprestado é o lateral direito Paulo Henrique, que veio do Atlético Mineiro no início desse ano, pouco joga também ali na lateral. Robson Bambu, com certeza esse já poderia ter sido até devolvido ao Nice da França, clube que detém os direitos do jogador. E também o Juan Cruz, que o Vasco até mesmo cogitou devolver ele para o Santos agora já no meio do ano, né? Jogador que vinha sendo sequer relacionado para os jogos do Vasco aí no Campeonato Brasileiro, foi relacionado para essa última partida aí contra o Internacional. Porém, todos esses jogadores que eu citei aqui que estão emprestados, só o Ivan, na minha opinião, tem condições de permanecer no Vasco para a próxima temporada, para ser goleiro reserva do Léo Jardim. Sem dúvida nenhuma, vem sendo uma das melhores contratações do Vasco. Também temos situações aqui de saídas imediatas, né? Jogadores que deverão sair do Vasco já agora nesse mês. Caso aí do volante Andrei Santos, que deverá voltar ao Chelsea, clube que detém os seus direitos. Ele não ficará no Vasco, obviamente. O Chelsea deverá utilizar o jogador nessa temporada. E também o lateral esquerdo Paulo Vitor, que pertence ao Internacional. O Vasco deseja estender o seu empréstimo até dezembro. Porém, há informações que o Internacional deseja vender o jogador. O Vasco já disse que não vai exercer a opção de compra e que deseja somente o empréstimo dele até o final dessa temporada. Ainda não existe um acordo entre as partes. Todas essas informações foram trazidas aí pelo Globoesporte.com e vamos ver se o Vasco vai conseguir resolver todas essas questões com esses jogadores aí e também se vai chegar alguma proposta para esses três jogadores que eu citei, Alex Teixeira, Zé Gabriel e Gabriel Dias. Todos eles podem assinar um pré-contrato com qualquer time aí do mundo. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse assunto, se você gostaria de ver esses jogadores fora do Vasco, quem você aproveitaria, quem você acha que merece continuar jogando no nosso clube. Bom, pessoal, agora vamos falar de reforço, né? Mais cedo a gente trouxe a informação aqui trazida pelo jornalista Jorge Nicola de que o Vasco está indo atrás do Balbuena, jogador zagueiro do Corinthians, né? Que está afastado lá no Corinthians, já não joga há um tempinho. O Corinthians não deseja utilizar o jogador devido a um alto salário do atleta. O Corinthians não quer utilizar o Balbuena, ele segue lá treinando separado, né? Não sequer vem sendo relacionado para as partidas do Corinthians. O Luxemburgo não usa o jogador, porém o Vasco surgiu como um interessado na parada para tentar fechar com o zagueiro paraguaio, né, que já mostrou inúmeras vezes que tem boa qualidade, porém ele não vem jogando, né? Eu até falei sobre isso no vídeo mais cedo, que eu não contrataria o Balbuena justamente por esse motivo, porque o Vasco precisa de jogador para chegar, vestir a camisa e jogar. Zagueiro sem ritmo de jogo, que tá um tempão sem atuar e ainda que pediu, meu amigo, olha só, 1 milhão de salários, eu acho que seria um negócio muito furado pro Vasco. A qualidade do jogador é indiscutível, mas ele tá parado por esse tempo de inatividade, ele não vale R$1 milhão por mês, né? Como trouxe aí o jornalista Marco Vasconcelos. O Balbuena, na minha opinião, um jogador que não tá atuando, poderia chegar ao Vasco por 300 mil, no máximo 400 mil reais, já que ele recebe 800 mil lá no Corinthians, poderia diminuir drasticamente seus salários, porque ele não vem atuando. É um jogador que não joga, não atuou no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, jogou pouquíssimo aí no Campeonato Paulista, e na minha opinião, não seria válido pagar R$1 milhão para um zagueiro. Traria sim um meio-campista para pagar esses salários aí, um camisa 10, que é o que o Vasco mais precisa hoje no seu elenco. Para você, torcedor, você contrataria o zagueiro Balbuena por R$1 milhão por mês? É, meu amigo, essa é a pedida do atleta. O Vasco não vai ter que desembolsar nenhuma grana para contratar ele em definitivo, já que ele está em fim de contrato com o Corinthians e pertence ao Dinamo Moscou, que é um clube da Rússia, e jogadores que pertencem a clubes da Rússia e também da Ucrânia tem uma cláusula lá que eles podem decidir jogar por outros clubes sem ter nenhum problema, já que devido ao problema lá da guerra entre os dois países, isso facilita a saída dos jogadores desses times, né? E de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Balbuena vive essa situação, ele deseja permanecer no Brasil, não quer voltar para a Rússia, e o Vasco é o único clube interessado no momento no jogador. Porém, o alto salário aí, conforme trouxe o jornalista Marco Vasconcelos, pode ser o grande entrave nessa negociação. Hoje também surgiu informações, de acordo com o Palco do Esporte, que o Vasco, Botafogo e Fluminense estariam interessados na contratação do atacante paraguaio Guillermo Paiva, jogador que está atualmente no Olímpia do Paraguai, que teve passagens aqui no futebol brasileiro pelo Náutico.
entre os anos de 2020 e 2021. Ele esteve emprestado ao Náutico justamente pelo Olímpia, porém não se firmou no clube pernambucano, retornou ao Olímpia o ano passado, fez um bom campeonato paraguaio, uma boa temporada com a camisa do Olímpia, marcando 15 gols e dando 3 assistências em 50 jogos, e nessa temporada ele também vem sendo peça importante, já marcou 6 gols e deu 2 assistências em 21 jogos lá no Olímpia, né? Porém o Vasco vai disputar esse jogador com os nossos rivais do Rio de Janeiro, o Botafogo e também o Fluminense. É um jogador que desperta interesse também de times dos Estados Unidos, e o Vasco pode ter uma concorrência muito pesada nesse atleta, né? Um jogador que eu desconheço totalmente, né? Passou aqui pelo futebol brasileiro, mas sem nenhum destaque, tanto que não permaneceu aqui no Brasil, acabou voltando a jogar no Olímpia, que tem sem dúvida nenhuma das camisas mais lindas aí do futebol mundial, juntamente com a do Vasco. Porém, um atleta que talvez eu não contrataria. Eu traria um outro jogador que tá lá no Olímpia, né? Que é o Delis Gonzalez, que é o principal jogador do Olímpia, é o camisa 10. Ele sim seria um jogador muito interessante para vir pro Vasco, até já jogou no Santos aqui, é o principal jogador da seleção do Paraguai. Esse jogador traria, mas o Guilherme Paiva, dependendo do valor que o Vasco pagar o atleta, eu acho que poderia trazer algo melhor, né? Um jogador que talvez esteja na Europa, fim de contrato lá no futebol europeu, talvez uma espécie de Tiquinho Soares, né? O Vasco poderia achar muito bem um desse jogador lá na Europa, porque realmente o Vasco precisa de jogador pesado, jogador com larga experiência para ajudar o Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você acha do nome desse paraguaio e também a situação do Balbuena. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.